Falando em eleições municipais, quero trazer um pouco do debate aqui para São Paulo. Por quê, né? Marta Suplicy foi lá, deixou o cargo que pertencia na Prefeitura de São Paulo ao lado de Nunes, para finalmente, depois de muita especulação, se aliar com Boulos, como era esperado, por meio da articulação do presidente da República. Aí, o que isso gerou? Gerou em Nunes uma pressão para que ele fale também e escolha logo o seu candidato a vice. A questão é que tem vários pontos de articulação que estão sendo trabalhadas, tem a possibilidade do PL de Valdemar Costa Neto e do próprio presidente da República, ex-presidente da República Jair Bolsonaro, fazer a indicação de quem vai compor ali como vice de Nunes na chapa, a possibilidade de uma participação também do governo do estado de São Paulo, do governador Tarcísio de Freitas, nessa escolha, nessa articulação, mas Nunes está falando o seguinte: quem vai escolher sou eu. Diferentemente do outro caso, e aí cutucando Boulos e Marta, que teve a escolha de Lula, quem vai escolher sou eu. Mas com o Jair Bolsonaro podendo indicar, Tarcísio de Freitas podendo indicar, Valdemar da Costa Neto podendo indicar. E aí, como é que vocês veem essa questão envolvendo o vice de Nunes e essa pressão que recai sobre o prefeito de São Paulo agora, hein, Luiz Felipe Dávila? Olha, esse é um jogo bem mais complicado do que o candidato hoje da oposição, que vai desafiar o prefeito, unir o PT, unir as esquerdas lá, tudo bem, muito mais fácil. Do outro lado, é bem mais complicado. Inclusive, não é só negociação em São Paulo. Tem aquela negociação, como é que vai apoiar no Rio de Janeiro, como é que vai apoiar em outros lugares. Os grandes partidos têm um leque de apoio que englobam outros estados, outras cidades, e, portanto, é uma negociação mais complexa. E se fechar imediatamente essa vaga de vice agora, vai fechar as portas para eventuais negociações. O próprio PL, até pouco tempo aqui, estava ameaçando lançar candidato se o MDB não apoiasse o candidato, o Ramagem, no Rio de Janeiro. Tem um monte de negociação acontecendo que vai muito além de São Paulo. Então, está certo aí o Ricardo Nunes em não ter pressa para escolher essa pessoa, porque ao escolher isso vai fechar as portas de muitas negociações importantíssimas para o prefeito manter esse grande arco de alianças. Porque o que pode acontecer? Escolhe um, deixa o outro insatisfeito, aí chega lá, sei lá, a União Brasil fala, quer saber, não tem mais lugar pra gente aqui, nós vamos botar um outro candidato aqui para disputar pro Ricardo Nunes. Isso seria a pior coisa pro prefeito. Então, assim, o prefeito está ali tentando manter todo mundo junto dentro desse grande transatlântico de aliança que ele construiu aí, e ele não vai se precipitar para escolher o vice, porque isso fecha as portas, pode gerar insatisfação, e a pior coisa que pode acontecer para a direita em São Paulo é a divisão da direita, ter vários candidatos da direita, e isso sim seria dar de bandeja a vitória da Prefeitura de São Paulo para o Boulos. Bom, um dos nomes cotados é Ricardo Melo Araújo, que é presidente do CEAGESP, coronel da reserva e também já foi comandante da rota aqui em São Paulo. É um nome que foi aventado, mas Nunes já mencionou que a escolha vai ser dele, Gustavo Segré. Eu não sei ainda se vai ser dele, mas gostaria de refutar... É uma forma de parecer empoderado? Pode ser, mas como aplica aquela minha teoria de que na política não é uma questão se vai ter alguma atração. A questão é quando alguém vai trair outro alguém. E aí observamos que o PT coloca... No caso do Nunes, a dele já foi uma vez. Já foi. Não, então... A Marta já... quando dele já chegou. Já chegou. E era muito claro que isso ia acontecer. Mas politicamente a observação é... O PT não tem nenhum nome para colocar, que tem que trazer alguma pessoa que não está no PT, mesmo com o histórico do PT, como a Marta Suplicy, para colocar dentro da chapa com o Boulos. E aí você observa que a liderança do Lula no PT é inquestionável. Ninguém ousa dizer não, ou poderíamos ter colocado outra pessoa. Não. E tem um efeito psicológico muito interessante. Do ponto de vista político, é tirar alguém do rim de um candidato para colocar como vice na chapa do outro candidato. Porque a Marta Suplicy era secretária de Relações Internacionais do Nunes, não do Boulos. Então, tem um efeito muito forte. Eu, se fosse o Nunes, e não sou, e não tenho nada a ver com isso, ele deveria esperar, mesmo que ele tenha essa potestade de falar, eu vou determinar quem é o candidato. Eu acho que a melhor forma seria juntar a todos os que podem vir apoiá-lo e, entre todos, fazer pedra, papel e tesoura, não sei, de um jeito que agrade a todo mundo para que essa aliança se mantenha
não fuja nenhum para outra possibilidade de candidaturas e tente afunilar da melhor forma possível que fique Boulos de um lado e Nunes do outro. Lembrando de novo, quando você sai na rua, coloca uma foto do prefeito Nunes e pergunta quem é essa pessoa, grande parte da população não tem a mínima ideia de quem é. Não sabe. Inclusive, Nunes teve um evento público hoje com o governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas, e naquela ocasião o governador aproveitou para colocar o apoio, trazer esse apoio a público. Vamos acompanhar um trecho do governador. Vai lá. O pessoal fala, não, Tarcísio vai escolher, não sei quem vai escolher. Quem tem que escolher é o prefeito. Quem tem que escolher é o Ricardo. Aquele nome que vai dar conforto. E, obviamente, isso depende também de uma articulação entre os partidos que vão fazer parte de uma grande frente, né, dessa grande aliança que vai girar aí em torno do Ricardo. Então, eu acho que cabe a ele e aos partidos escolher. E aí, eu ia falar, e aí, Nunes? E aí, Piperno? Eu tenho o Ricardo no nome também, talvez por causa disso, tua confusão. Olha, eu acho que o prefeito Ricardo Nunes, para começar, ele poderia iniciar a campanha dando um telefonema para o Kassab. Porque, afinal de contas... Perguntando o quê? O que eu faço? Porque o Kassab, ele está com o Lula, ele está com o Tarcísio, né? Então ele é aliado do Lula, do Tarcísio, do Ratinho... Ó, grande ancião. Do Rodrigo Pacheco. O Kassab é aliado de todo mundo. Então, prefeito, né... E sabe um pouquinho Kassab, de política, né? Sabe um pouquinho. Agora, veja, aí tem muita coisa interessante nisso, né? Primeiro, quando você citou a questão do Lula ter chamado a Marta, aliás, o Fio Segredo que trouxe esse tema, isso é uma coisa complicada, realmente. Primeiro, mostra que o PT não tem grandes lideranças municipais. Segundo, que ao buscar também alguém que estava em outro campo, obviamente o Lula pensou em trazer algum eleitor do outro campo, porque, veja, do ponto de vista apenas de redutos eleitorais, a Marta soma pouco. Os grandes redutos eleitorais da Marta são aqueles onde, historicamente, o PT é forte e o PSOL agora passou a ser forte também. Ou seja, nas franjas aqui da cidade, extremo sul, extremo leste. Ora, isso aí o PT já tinha, não precisava trazer a Marta para isso. A questão do PT é como é que ele vai agregar outros públicos. O Lula, por exemplo, depois de ter perdido 3 eleições para presidente, nas últimas 6 ele ganhou 5. Sempre ele, a Dilma, né, tendo vices muito mais moderados do que eles. Exatamente para conversar com outro público. O Zé Alencar, o Temer, né, agora o Alckmin. E perdeu exatamente quando tinha vice mais à esquerda. Manuela, por exemplo, do Haddad. Claro que era já uma chapa com um pouco mais fraca, o Lula preso, era um outro contexto. Mas, enfim, errou nisso. Como o Lula no começo. Bisol, Mercadante e Brizola foram os 3 primeiros vices. Então o Lula aprendeu. O PT da cidade de São Paulo talvez devesse aprender com isso também. E eu acho que o prefeito Ricardo Nunes, ele também vive um pouco esse dilema do tipo, eu vou conversar mais com o eleitorado moderado ou vou fazer uma concessão à direita mais radical e buscar um vice com esse perfil. É claro que essa também não é uma equação fácil para ele. Fala, Segredo. Eu gostaria, se pudermos, se você permitir, ver de novo o vídeo. Vamos. A expressão do prefeito Nunes, ele não tem uma expressão de dizer eu estou aqui, sou vitorioso, vou colocar. Ele tem uma expressão mais tímida. Se você puder, aí colocamos de novo. Vamos dar uma olhada. Vai lá, roda de novo. O pessoal fala, não, Tarcísio vai escolher, não sei quem vai escolher. Quem tem que escolher é o prefeito. Quem tem que escolher é o Ricardo. Aquele nome que vai dar conforto. E, obviamente, isso depende também de uma articulação entre os partidos que vão fazer parte de uma grande frente, né, dessa grande aliança que vai girar aí em torno do Ricardo. Então, eu acho que cabe a ele e aos partidos escolher. Eu gosto muito de observar sempre as situações da pessoa e quando não assim, estava... Né? Ele fica como dizendo assim, obrigado, governador, é isso mesmo. Não tem uma postura dizendo, pô, eu estou aqui, eu sou o prefeito, eu vou escolher, sim, o senhor está certo, mas eu estou aqui. Não, ele está meio, sim, é verdade. Isso não impacta, mas a definição política do Lula, tirar a Marta do governo do Nunes para colocar na chapa do Boulos, politicamente foi maravilhosa. Porque deixa o outro de uma forma debilitada. Sim. E é a mesma coisa de você ter uma empresa em que uma outra concorrente tira o teu
diretor de marketing. Tem um efeito muito forte. Sim. Então, politicamente, foi magistral. Vamos ver o que disse, então, o prefeito Ricardo Nunes, apontando que ele não vai fazer nenhuma escolha que desagrade nem Tarcísio de Freitas, nem Jair Bolsonaro. O momento nosso agora tem sido de governar, né? Acho que a eleição está um pouco para frente. A nossa situação, a minha situação em especial, ela é bem diferente do principal adversário aí. Eles têm uma pessoa que define o nome, ponto, acabou. No nosso caso, como a gente tem um processo que reúne vários partidos e tem lideranças importantes, o presidente Bolsonaro, o governador Tarcísio, evidentemente a gente tem que fazer uma ação democrática de escuta de todo mundo. Agora, lógico, a opinião do presidente Bolsonaro, do Tarcísio, eu não vou colocar ninguém que o Tarcísio não goste. E aí, hein? Luiz Felipe Dávila. Mas é isso que eu estou dizendo. Então, tentar acomodar esses partidos, no caso de São Paulo, como eu disse, não é apenas São Paulo, são as eleições nos principais colégios eleitorais, porque a gente está falando aqui de todos os partidos, a gente está falando do PSD, do União Brasil, né, do MDB, tá todo mundo aqui dentro desse governo. Então, assim, e isso tem sim impacto em outras cidades. Então, assim, é uma negociação um pouco mais cautelosa para não deixar alguém ficar altamente insatisfeito e falar, tá bom, então eu estou fora dessa aliança e vou lançar candidato. Isso seria muito ruim para o Ricardo Nunes e seria muito ruim para a direita. Vai dividir o voto da direita e vai ajudar, sim, a eleger Boulos em São Paulo, que é o que ninguém da direita quer. Fala, Piperno. Pegando até uma carona nisso que o Segré muito bem observou, né? Ele realmente estava um pouco mais atrás, ele tem, assim, uma atitude submissa em relação ao governador. Veja, uma coisa é dizer, não, nós vamos conversar. Então, assim, a primeira parte da declaração dele, eu acho que está ok, perfeito. Olha, vamos conversar com as outras forças, né? Com o governador, enfim, o presidente Bolsonaro, os outros partidos e tal. Agora, nessa segura, falar, mas não vou fazer nada também que desagrade o governador e tal, né? O candidato, afinal de contas, é ele, né? Então, a cidade vai cobrar dele soluções para os seus muitos problemas. Então, não dá para ser tão submisso e cordato assim, né? Fica meio incoerente, né? A escolha é minha, sou eu. Mas eu não vou escolher ninguém que o Tarcísio de Freitas nem o Jair Bolsonaro não queiram. Então, assim, não é bem uma escolha única. Mas isso é que é a política. A política hoje, quem manda nos partidos são os donos de partido. Então, ele tem que negociar com o Kassab, tem que negociar com o Valdemar da Costa Neto. É isso aí, gente. Tem que conversar com essas pessoas. Vai ter que conversar com o Marcos Pereira do Republicano. É essa conversa que tem que acontecer para, como eu disse, um dos partidos, desses grandes partidos, não se sentir desprestigiado ou insatisfeito e lançar candidatura própria. Fala, Segré. Tem uma lembrança de como, quando alguém não escolhe de uma maneira correta, o impacto pode ser prolongado no tempo errado. Quando começa a produção em série, em linha, que foi o Henry Ford que colocou, você poderia escolher qualquer cor do carro desde que seja preto. Não tinha outra cor. Era preto. E aí, claro, vendia carro preto. Por quê? Porque era mais fácil, não precisava mudar a pintura, até que a General Motors contrata um engenheiro que chama Chevrolet, que ele entendeu que a questão era dar opções para aqueles compradores. E começa a colocar, você pode escolher a cor do carro. Então, a partir desse momento, a General Motors começou a vender muito mais carro que a Ford, e a Ford acompanhou. Como trago esse exemplo para o Nunes? Eu vou escolher o meu candidato a vice desde que seja do agrado do outro. Não é uma escolha dele. Não é uma escolha dele. Ficou claro que não é. Eu vou escolher, mas desde que seja alguém que agrade o Tarcísio. É mais fácil falar, Tarcísio, me diga quem te agrada e eu avalio se eu gostaria dele. Ou melhor... Ou organizem os discursos, então. Vejam vocês o que querem fazer. A outra opção, que pode ser uma questão interessante, talvez, eu não sei, seja que todos esses líderes que muito bem indica Luiz Felipe Dávila se juntem como uma armação política do Nunes e eles propõem a Nunes dizendo, o candidato que nós gostaríamos que esteja é esse aqui. A linha antes, né? Tenho certeza absoluta que o Nunes vai acertar.